E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito, tô com 2 equipamentos na bancada para reparo de clientes. E adivinha só? 2 Comuniques 16. Qual é o problema? O mesmo problema das duas. Não toca a campainha dos apartamentos. Os ramais lá internos, né? Nem o porteiro não toca. Você chama, ele dá o tom de chamando normal, tem comunicação entre eles. Por exemplo, se eu tô chamando de um apartamento pro outro e eu retiro do gancho, eu consigo conversar. Porém, não toca a campainha. Eu já vi que uma delas aqui tem um capacitor estufado, que é o C16. Depois eu vou olhar no esquema elétrico qual circuito ele pertence. Já essa outra aqui não tem nenhum capacitor estufado. A princípio, assim, olhando visualmente, eles estão todos bem. Porém, eu já sei, né, por experiência, aonde que tá o problema aqui. Mas eu vou analisar no esquema e vou tentar fazer um vídeo bem rápido aqui e consertar as duas. Uma veio sem placa de ramal, a outra veio 2 plaquinhas, então eu posso pegar as plaquinhas de uma para outra e testar. E aqui pelo esquema a gente tem uma ideia de onde se deve começar analisando a fonte, porque é a fonte que gera essa tensão de ringue. E a gente começa por aqui, ó, por D1 e C6. Esse capacitor de 33 micro por 400 volts, a gente tem que ter 150 volts aqui. Como é um transformador Chopper de alta frequência, ele vai chavear esse sinal aqui em alta frequência, então vai ser um contínuo pulsante aqui na saída, e esse capacitor serve como filtro. Então a gente deve ter aproximadamente 150 volts aqui nessa etapa, no C6. Depois disso, tem essa outra etapa aqui que é um oscilador. Então 150 vem aqui, ó, aí passa pelos transistores, né, que algumas vezes eles podem entrar em curto, e depois desses transistores que são oscilados por esse LM, aí sim a gente vai ter aqui a tensão, o G-Torque, né, que é a tensão de ringue. Aqui tem um circuitinho de clamping, que é isso aqui, ó, também, que dá para fazer alguns testes. Esse C12 também ele é bem importante, o C6 e o C12 são extremamente importantes, porque eles fazem parte dessa etapa de ringue. E aquele que está estufado naquela fonte é o C16. C16 está aqui, ó, ele corresponde ao circuito de 12 volts, a linha de 12 volts, na verdade, né? Esse carinha aqui, ó, provavelmente não está afetando o funcionamento da central, porque o C15 que está em paralelo deve estar bom. Esse tem um filtro aqui, ó, capacitor, indutor, capacitor. Então, logo após o diodo é que a gente tem, então, esse C16. Esse aqui eu já vou trocar de imediato. Aí depois eu vou testar essa tensão de 150 volts nas duas fontes. E para testar esse 150 volts, deve ser pelo lado de baixo da fonte. Então, eu já vou remover essas duas fontes aqui do plástico, aqui da carcaça da central, e vou tirar elas fora. Só para evitar trocar os equipamentos, eu vou marcar essa aqui. Então eu sei quem é quem. Porque é muita coisa, eu tenho muito equipamento para manutenção aqui na minha bancada. Então isso aqui virou uma bagunça. Aí eu já sei quem é quem e eu não vou ter rolo. Esse C16 dessa fonte, eu já vou trocar ele já. Isso aqui não precisa nem medir. Porém, ele não impacta na tensão de ringue. Ele é 470 micro por 25 volts. Porém, ele não impacta no ringue. Esse aqui é só da linha do 12 volts. Eu já vou trocar ele para garantir. Já feita a troca. Olha como ele está estufado aqui na parte superior. Nesse caso, não precisa nem medir capacitância, ESR, nada. Já substituído. Agora, com o multímetro na escala de tensão contínua, eu vou verificar a tensão, que é o 150 volts. E ele deve estar aqui no C6. Então, veja que as duas placas aqui, as duas fontes, ela tem o C6, que é esse cara. Esse azul aqui de 33 micro por 400 volts. E a gente tem que ter 150 volts em cima deles aqui, ó, dos terminais. Então eu vou testar uma de cada vez. Primeiro essa aqui, eu vou alimentar ela, vou energizar. Só tem que tomar cuidado aí para não tomar choque, né? Vou ligar a primeira aqui, energizada. E aqui em cima do capacitor, 75 volts. Teria que ter 150. Então estamos com a metade da tensão aqui que era esperado encontrar nesse ponto. Vou trocar as fontes. Então tá dando 75 volts. Energizar essa também. Mesmo teste em cima do mesmo capacitor. Vamos ver a dessa segunda fonte. 74. Um pouquinho menor que a tensão da outra. O que eu vou fazer? Eu vou remover. Vou desligar aqui. Vou remover o C6 dessa fonte e dessa outra. E vou testar primeiro a capacitância neles aqui. Primeira coisa. Já removi os dois, porém teve um aqui que teve um pequeno incidente. Arrancou o terminal. Esse aqui já era. Então não vai ter nem como medir ele. Eu forcei para tirar e arrancou o terminal. Porém, o outro eu consegui. Então, eu vou verificar a capacitância desse carinha. Passar o multímetro aqui para a opção capacímetro. Aqui eu só consigo verificar só a capacitância dele. Não consigo ver, por exemplo, o ESR. E agora, vamos verificar aqui.
Faz horas que eu tô segurando aqui e nada. Então quer dizer que ele tá sem nada de capacitância. Então tá zerado totalmente esse capacitor. Já era. Tá vendo que não sai de 0,0.00 porque ele tá balhado. Esse outro sem o terminal até mediu alguma coisa ali, ó. Veja só. 00. Opa, foi para 1 nano. Já era. Só trocar esses 2 capacitores nesse primeiro momento. Coincidência, eu fui pegar meus capacitores aqui, eu tenho só 2 desse valor. Foi coincidência, porque eu sempre tenho bastante, que esses capacitores dão bastante problema. Já fica a dica aí para vocês, sempre tenham em estoque se vocês dão manutenção nessas fontes. E por sorte eu ainda tenho 2, não vou precisar ir atrás de componente. Tem um aqui, mas é 350 volts por 33 micro. Eu vou montar esses 2 capacitores na fonte e fazer o mesmo teste de tensão. E o que eu vou fazer agora? Eu vou testar a tensão. Eu nem cortei os terminais assim, eles só estão fixados aqui na placa. Bem dessa forma, só para me testar a tensão. Eu vou alimentar uma de cada vez. O multímetro eu volto para descer. E uma dica é sempre usar essa lâmpada em série de bancada. Para se tiver algum curto, alguma coisa aqui, ela não evita choques, mas ela evita alguns outros acidentes aí, como estouro, essas coisas, ela ajuda um pouco a prevenir. Vou alimentar agora. Ok, vamos aqui novamente. Medir a tensão agora em cima desse capacitor. E olha só, temos 156 volts agora na fonte 1. Tínhamos a metade, agora eu vou energizar a fonte de número 2. Fazer o mesmo teste. Vamos lá. 157. Também, show de bola. Uma das coisas que eu não medi foi o G-Toque, que já é a tensão nos 25 Hz que vai para a central. E ela fica bem aqui, ó, nesse extremo lá, o G-Toque. E o GND é o segundo aqui. Então, em relação ao segundo, eu só vou medir já direto no flat. Em contínuo também, daqui, seria esses 2 aqui, ó. Então, aqui, ó, esses 2, 100 volts. Isso aqui depois do teu 25 Hz, isso em contínuo. Se eu passar para alternado, passei o multímetro para C, 53 volts alternado. Eu já vou fazer o teste direto na central para ver se toca. Porém, eu vou mostrar ali no esquema elétrico qual é o outro componente que pode ser associado ao ring, que também pode dar problema, que é esse C12 aqui, ó, nas 2 fontes. Esse C12, por sua vez, é de 100 microfarad por 400 volts. Eu vou mostrar no esquema elétrico ali porque que ele é associado à tensão de ring. Então a gente trocou o C6, a tensão subiu para 150 volts. Lá na segunda etapa da fonte, aqui onde tem esse circuito que é o clamping, aqui a gente tem outro capacitor, onde a gente tem o VA-G-Toque e o VB-G-Toque, que sai aqui dos transistores, passa por esse circuito, aí sim a gente tem aquele G-Toque, que é de fato a tensão de ring. Então ela é toda preparada aqui em 25 Hz. E aqui a gente tem esse C12 de 100 micro por 400 volts, que ele tem essa referência de 30 volts. E qual é a dinâmica desse circuito aqui? E esse circuitinho aqui é um circuitinho de referência. Então ele faz com que esse G-Toque fique referenciado nos 30 volts, que é a tensão dos ramais. Significa dizer que a saída dele aqui, essa tensão de saída, vai ser no mínimo 30 volts e o máximo vai ser 210 volts de pico. E esse diodo faz com que as tensões aqui abaixo de 30 volts fiquem diretamente polarizado por aqui, ó, que é um N4004, cortando a tensão em 30 volts. Então esse capacitor aqui também, esse C12, ele dá bastante problema. A princípio, nesses 2 casos, nesse primeiro momento ele está funcionando. Para ter certeza, eu vou montar agora na central e fazer o teste. O que eu fiz? Eu montei aqui de forma provisória, não instalei ela ainda. Liguei uma tomadinha aqui na primeira central. Então a fonte está certa pela marcação que eu fiz. E eu liguei 2 aparelhos aqui em qualquer ramal aleatório ali. E para me descobrir o número, qualquer central dessa combina com o identificador, eu tiro do gancho, vou digitar jogo da velha 80, aguardo, dá 2 bips, posso pôr no gancho. Ele está sem pilhas, mas ele vai identificar aqui. Ó, já tocou. E o número é o 32. Agora o que eu faço? Como eu sei que ele é o 32, eu pego esse outro e vou chamar 32. Tocou e identificou como 41. Agora eu chamo para o 41 também. E já tocou. Eu tenho que ter comunicação. Deixa eu chamar no Viva Voz. Alô? Ok. A primeira funcionou. Agora eu vou pegar uma plaquinha emprestada aqui e vou montar aquela da mesma forma só para me testar. Já liguei a segunda central. A outra tá ali. Como eu não sei a numeração dessa central também,
Ah, não vai funcionar, não liguei o flat, né? Por isso que não funcionou. Ah, não, daí não tem jeito. Cagadas, cagadas. Beleza, ó, já alimentou o aparelho. Então eu retiro do gancho. Jogo da velha 80. Deu 2 bips, desligo. E ele vai bipar e já é para tocar a campainha, né? Ó, já tocou. Esse aqui é o 101. Agora eu pego esse outro aqui e digito 101. E esse aqui é o 102. Então, vamos chamar para o 102. E já identificou. Alô, alô, alô. Beleza. Show de bola. Funcionando, era só o capacitor C6. Agora eu vou montar elas bem certinho aqui. Agora sim, montadinho de forma correta. O terra, a fonte já parafusada no lugar, menos essa. Já tinha esquecido. Agora sim. Então, pessoal, resolvido as duas centraizinhas, já montadas aqui como eu mostrei. E esse é um problema bem clássico, bem crônico nessas centrais, que é a questão do ringue, da campainha dos aparelhos. E sempre são esses capacitores, os dois. E acontece também de algum desses transistores aqui queimar, ou queima mais de um, ou queima apenas um. Quando eles entram em curto, é fácil de ver porque a fonte não funciona, fica acionando a proteção dela, então esse LED vai ficar acendendo e apagando, e a central não funciona, os outros serviços ali, a descagem, os ramais não funcionam, que não era esse caso dessas duas aqui. Essas aqui só não tocavam mesmo os ramais. Se você aí quiser, por exemplo, já trocar esses dois capacitores, também é muito bom, já é uma boa prática, já substitui os dois. Nesse caso aqui eu substituí mesmo eles e esse outro que já estava visivelmente estufado lá, como eu mostrei no início, que estava na linha do 12 volts, então já troca também. E verifica, se tiver qualquer um desses outros estufados aqui, troca eles. Mas sempre vai ser esses dois capacitores ou qualquer um desses transistores aqui. Agora é só cobrar as pratas, né? Como é de colega, parceiro, eu sempre faço um preço mais em conta, assim, mais barato do que para cliente, né? Porque eles retiram lá, eles vão lá no cliente deles, retiram e me trazem. E depois ainda vem buscar a central, então eu não tenho deslocamento, é só a mão de obra e os componentes. Eu peço aí, pessoal, por favor, que dá um like no vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.